Cumprimento a todos, espero que estejam bem e sejam bem-vindos a mais essa oportunidade. Agradeço, inclusive, esse momento de podermos compartilhar os ensinamentos do Mestre através do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse projeto tão bacana do Centro Deolindo Alves, para que não percamos aí o contato, esse momento de inspiração, de oração e principalmente de vibração, muitas vezes por nós, pela nossa casa, pelos nossos irmãos necessitados. E hoje nós estamos aqui no capítulo 10, item 20, 19 e 20. Vamos lá, é uma questão bastante atual também, né? Visto que estamos em momentos de bastante análise recíproca entre as pessoas. É permitido repreender os outros? São Luís, Paris, 1860. Se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Afinal, podemos ou não repreender nosso irmão? Ele nos responde: certamente não, uma vez que cada um de nós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazerdes com moderação, com objetivo útil e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever. Não deixa de ser caridade e responsabilidade. Quando nós falamos de repreensão ou de apontar algo que o outro possa estar fazendo que, a nosso ver, pode ser incorreto, há que se ter muito cuidado. Nós temos situações bastante distintas, como, por exemplo, a relação entre pais e filhos, relações de hierarquia, em que você é conhecedor daquela causa, profundamente conhecedor, e sabe que o resultado daquela ação vai ser negativo. Então, nesses casos, sim, mas partindo do princípio que somos imperfeitos, apontar o erro ou aquele momento de fraqueza do outro é algo bastante delicado. E ele continua: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? E a resposta: tudo depende da intenção. Então é interessante como em várias passagens, inclusive nos livros dos Espíritos, se fala da intenção. A intenção é algo que está intrínseco e que mesmo que no momento eu possa deixar transparecer uma intenção, interiormente nós podemos ter outra. Então, Jesus tem, né, essa absoluta capacidade de entender os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então, a partir do momento em que eu aponto um defeito ou um ato do outro, eu tenho que estar muito seguro que a intenção é positiva e também saber e ter ciência de que os atos daquela pessoa estão trazendo malefícios a outras, ou irão prejudicar outras, ou acarretarão situações talvez graves, incidentes. Então, nós temos, a partir do momento que se tem maturidade e a intenção positiva
da caridade, da ajuda, do auxílio, sim, é possível, é permitido, vamos dizer assim, que se faça, que se aponte a ação do outro. A crítica por si só, ela acaba sendo muitas vezes negativa e tantas outras sem efeito algum no sentido de beneficiar. Por outro lado, ela pode ser muito negativa a partir do momento em que há a intenção de sufocar o outro, desfazer do outro, diminuir ou diminuindo o outro. Nós crescemos, nós ficamos mais iluminados, teoricamente, né? A partir do momento em que se tenta apagar a luz do outro. Mas não é isso que ele propõe aqui para nós. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal exista. Seria inconveniente ver por toda parte somente o bem. Seria uma ilusão que prejudicaria o progresso. Ou seja, nós não temos nesta situação que nos encontramos, no nosso mundo de provas e expiações, não há como ter olhos só para o bem, porque não é ele ainda que prevalece. Sabemos, somos sabedores disso. Não vamos enxergar só o mal também, porque muitas vezes este mal está nos olhos da nossa alma. O mal, a maldade também pode estar no nosso olhar. Isso ele nos fala também em outras passagens aqui do Evangelho, né? O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda mais condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos, com um sentimento de malevolência e de alegria, ao verificar o defeito dos outros. Ocorre ao contrário, quando lançando um véu sobre o mal, ocultando-o do público, limitamos-nos a observá-lo para tirar dele lição pessoal. Então há outra situação também que eu posso observar aquilo que está sendo feito de forma errônea, contraditória às leis, tanto as nossas leis sociais, as nossas leis civis ou as leis de Deus. Eu posso observar e concluir: eu não vou fazer, eu não quero fazer isso. Eu decidi buscar um caminho reto. Então, o mal não me conduz. Então, esse é um aprendizado muito interessante. Mas nós temos ainda uma outra situação, que é ver o mal e lavar as mãos. O que é essa linguagem figurada do lavar as mãos, né? Nós sabemos da passagem do nosso Mestre Jesus, quando estava sendo condenado, e a decisão, porque não deixou de ser decisão, de Pilatos foi lavar as mãos, um ato simbólico, dizendo: eu me eximo dessa responsabilidade, façam o que bem entenderem com esta pessoa. Essa também é uma responsabilidade imensa quando temos como agir, mesmo vendo que a situação ou ela é injusta, ou errada, ou por algum temor, que isso é uma outra coisa também, ou simplesmente por não comprometimento. Mas é ilusório, este não comprometimento não existe, porque ali já houve o tal comprometimento. Ali já ocorreu a situação que você poderia agir corretamente, defender o que está sendo injustiçado, porque está em seu poder, e deixar passar, e deixar ir. Então, fechar os olhos também não é
agradável a Deus nesse sentido, porque entramos numa outra questão, que é aquela de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, no sentido de que talvez amanhã, não pelo interesse, mas porque a vida transcorre muitas vezes dessa forma. Amanhã posso ser eu naquela situação. Será que seria essa a minha expectativa em relação a outra, em que pudesse me auxiliar, que pudesse me defender, ou até me orientar? Quantos casos de jovens que precisam de orientação, né? Não simplesmente dos olhos fechados, amanhã ele aprende, porque ele vai amadurecer. Então, vamos deixar que a vida ensine. Será? Será que uma palavra, mesmo com aquela impressão de que se falou, entrou aqui, saiu, né, lá, mesmo aquela palavra que pareceu inócua, ela muitas vezes ficou lá no subconsciente. Ela ficou como demonstração de amor, de carinho, como demonstração de que, eu me importo com você. Estou dando o exemplo dos jovens, porque são muito suscetíveis a isso. As redes sociais, hoje, elas trazem essas questões de mostrar o defeito, o erro, o defeito físico, o defeito que a beleza não está perfeita. E isso destrói muitos jovens. Então, muitas vezes, uma palavra de amparo, uma orientação, não lavar as mãos, pode trazer efeitos muito positivos. E outra também, de não deixar que essas informações e aquilo que advenha de negativo do outro seja passado adiante. Esse é um mecanismo que nós temos hoje, muito delicado, muito perigoso. Então, já que temos isso em mãos, já que temos redes sociais, a maioria de nós fazemos uso, vamos fazer para o bem, para beneficiar alguém, para dar uma boa palavra, para repassar algo positivo. E aquilo que observamos de não tão positivo, possamos agir com parcimônia, lembrando sempre que nós somos imperfeitos, estamos ainda no caminho da evolução, ainda não chegamos lá, e que somos passíveis de equívocos esses muitas vezes que podem custar muito caro ao outro, ou principalmente a nós mesmos. Então, mesmo que se tenha a razão, mesmo que você saiba que está correto, tenha absoluta certeza que está correto, vamos falar, observar, apontar algo do outro com cuidado. Porque também não temos esse conhecimento tão profundo para entender o que é que se passa dentro do outro. Nós não temos essa capacidade de entrar no coração, no pensamento, na intenção do outro, porque muitas vezes aquele erro pode estar sendo cometido sem a consciência de ser um erro, né? Muitas vezes a imaturidade, a falta de conhecimento pode gerar ações negativas, e aquele que detém mais conhecimento pode auxiliar. E aqui, para ajudar nessa questão, nós temos a pergunta 843 do Livro dos Espíritos, que é sobre o livre-arbítrio. E ele nos pergunta: o homem tem sempre o livre-arbítrio? Quer dizer, dentro, inclusive dessas situações, temos sempre o livre-arbítrio? Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina, ou seja, seríamos conduzidos
programados para agir sem vontade própria, muito pelo contrário. Estamos sempre reféns da nossa decisão, da nossa vontade, do nosso querer ou não querer. Nós podemos até imputar ao outro questões delicadas nossas ou apontar o erro do outro para justificar qualquer atitude, mas é sempre o nosso livre-arbítrio que nos comanda, que nos faz acordar todos os dias e tomar as decisões pela vida. E nós temos que observar esse presente diário que nós recebemos, porque além de receber o presente, nós temos essa liberdade absoluta e total de agir, no sentido de tomar a decisão, mesmo que nós estejamos totalmente impossibilitados de nos locomover ou com dificuldades no pensamento, o nosso espírito ainda continua com o livre-arbítrio. Essa é a nossa grande liberdade, é a nossa grande possibilidade de grandes conquistas. Um presente maravilhoso que Deus nos deu. É só usarmos bem, né? E gostaria de deixar também aqui, mais uma vez, do livro Pão Nosso, a mensagem que Emmanuel deixa nas mãos do Chico Xavier, justamente sobre essa questão. Entendamos servindo. É a passagem 179 de Paulo, em Tito. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem. Ou seja, se precisamos ou se outro precisa do remédio amargo, vamos com calma no tamanho da dose. Nem mais, nem menos, ele nos diz. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Ou seja, quando eu trago uma lição para alguém, se ela foi bem aprendida, bem assimilada, nós podemos ensinar bem. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabidal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação, a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Ou seja, literalmente, ele se deixou levar, sacrificar, ser crucificado por nós, nesse sentido da injustiça, do ato de lavar as mãos e da condenação dos outros, inclusive de forma muito injusta, mas no íntimo, na verdade, como uma ação muito forte e simbólica em defesa daqueles que são injustiçados.
mesmo nós que já nos equivocamos tanto, erramos, os chamados pecadores, ele se fez cordeiro neste momento para nos libertar e mostrar que é possível defender, é possível agir pelo bem dos outros, pelo bem de nós mesmos, para que nós possamos tornar esse mundo melhor. Nós podemos agir em função de irmãos, dos nossos irmãozinhos, dos pets, da mãe natureza. Temos aqui agora uma semana de meio ambiente. Nós podemos, mas eu não tenho como fazer muita coisa. Dá para, de repente, separar um lixo reciclável, por que não? Dá para economizar água. É muito simples, muitas vezes, cooperar com aquilo que é bom e simplesmente cortar alguns males, literalmente pela raiz, inclusive de maus hábitos nossos. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa consciência, essa luz, de que deixemos ela brilhar dentro de nós para não colocar os olhos no mal, que estejamos sempre a caminho em direção do bem. Muito obrigada e que nos encontremos em breve. Até mais.